A maioria das pessoas vive o que a sociedade chama de vida adulta normal. Mas vamos olhar os dados dessa normalidade. O normal hoje é viver ansioso. O normal é estar a um salário do fracasso. O normal é parcelar o supermercado e financiar o carro em 60 vezes para ir trabalhar num emprego que paga a prestação do próprio carro. Se você está vivendo essa vida adulta normal, você está em perigo grave. O sistema te convenceu de que essa fragilidade é apenas parte da vida adulta. Deram crédito fácil para comprar coisas que quebram, em troca de um tempo que nunca volta. Isso não é uma corrida, é um vazamento silencioso. Você trabalha duro, entrega energia, tempo e saúde, mas está preso numa roda de hamster, corre o dia inteiro e continua exatamente no mesmo lugar. Enquanto isso, a riqueza escorre para bancos, impostos e consumo impulsivo, e você continua correndo. A pergunta não é se você trabalha muito. Eu sei que você trabalha. A pergunta brutal que vamos responder hoje é: para quem você está realmente construindo riqueza? Se você sente lá no fundo do estômago que a conta da sua vida não fecha, este vídeo é o diagnóstico definitivo. Eu separei os 10 sinais de que você foi capturado pela corrida dos ratos. Alguns são óbvios, outros são tão sutis que você provavelmente chama de conquista. O sinal número 10 é o que mantém 99% das pessoas presas até o último dia de vida. Se você quer sair da estatística e assumir o controle, já sabe o que fazer. Inscreva-se no canal e deixe um like, porque a desprogramação começa agora. Vamos direto ao ponto. O primeiro sinal é o mais clássico, o mais matemático e, ironicamente, o que a maioria das pessoas chama de progresso. Eu chamo esse sinal de o paradoxo do progresso. Você ganha mais dinheiro do que ganhava há 5 anos e continua quebrado do mesmo jeito. Lembra quando você pensava: se eu ganhasse o dobro, meus problemas acabariam? Pois bem, hoje você ganha o dobro e os problemas não só continuaram, eles ficaram mais caros. O dinheiro entra e, imediatamente, o cérebro sussurra: eu mereço um jantar melhor, um carro novo, um aluguel mais caro. Na economia, isso é conhecido como a lei de Parkinson. As despesas sempre se expandem até ocupar toda a renda disponível. Você não ficou mais rico, você ficou apenas mais caro de manter. E quanto mais alto é o seu custo de vida, mais refém você se torna do seu emprego. São algemas de ouro nos próprios pulsos. Morgan Housel diz algo brilhante: riqueza é o que sobra. Se você gasta tudo o que ganha para parecer rico, está por definição ficando pobre. A saída exige frieza. Crie o gap de liberdade. Trave o seu padrão de vida onde ele está hoje. Se receber um aumento amanhã, esse dinheiro não existe para o consumo. 100% da diferença deve ir para comprar sua liberdade. Ou seja, investimentos. Aprenda a viver um degrau abaixo da sua renda. Enquanto você não fizer isso, será apenas um escravo bem remunerado. E essa escravidão tem um formato muito específico. Quando você eleva seu custo de vida ao máximo, você perde o direito de errar, de pausar ou de respirar. Você se coloca voluntariamente numa prisão temporal. Isso nos leva ao segundo sinal, que eu chamo de a coleira de 30 dias. Se o seu pagamento atrasar apenas uma semana, sua vida entra em colapso total? Se a resposta é sim, a verdade é dura. Você não é um profissional livre. Você está financeiramente preso. Você vive dentro de um ciclo de sobrevivência de 30 dias. O mês começa, o dinheiro entra, o dinheiro sai e você passa os próximos 29 dias esperando o próximo pagamento chegar. Isso não é vida, é contagem regressiva. Essa fragilidade cria uma prisão emocional. Quem não tem margem, não tem voz. Você não negocia salário, não impõe limites e não arrisca nada no trabalho, porque o medo do boleto vencendo é maior que a sua vontade de crescer. Você baixa a cabeça para chefes que não respeita simplesmente porque não pode se dar ao luxo de perder a renda de um único mês. A saída começa mudando o nome do jogo. Pare de chamar aquele dinheiro guardado de reserva de emergência.
Isso soa como hospital, como tragédia. Chame de fundo de liberdade. O objetivo desse dinheiro não é apenas cobrir um pneu furado, é comprar a sua autonomia. A meta é ter de 3 a 6 meses do seu custo de vida guardados. Esse dinheiro é o único escudo real que existe entre você e a humilhação de ter que aceitar qualquer coisa só para sobreviver. Mas se esse escudo é tão vital, por que a maioria das pessoas não o constrói? Geralmente, porque a sociedade nos treinou para priorizar o palco e não os bastidores. Nós sacrificamos nossa segurança para sustentar uma imagem. E é exatamente aqui que caímos no terceiro sinal, que eu chamo de o financiamento da aparência. Você olha ao redor e vê carro novo na garagem, roupas de marca, jantar fora todo fim de semana. Mas se o banco exigisse a quitação de tudo hoje, a verdade apareceria rápido. Você estaria falido. Isso não é riqueza. Isso é riqueza de palco. Você construiu uma vida para a plateia. Compra o que não precisa, com dinheiro que não tem, para impressionar pessoas que, no fundo, nem pensam em você. O cartão de crédito virou uma extensão do seu salário, mas ele é, na verdade, uma extensão da sua corrente. Toda vez que você financia um passivo, algo que tira dinheiro do seu bolso, está vendendo o seu tempo futuro, está trabalhando hoje para pagar o prazer do mês passado. É uma matemática que nunca fecha. A regra de saída é simples e dolorosa. Se você não pode comprar à vista, você não pode comprar. É melhor andar de Uber e ter paz do que dirigir um carro financiado e ter insônia. Priorize ser, não parecer. Se essa verdade pesou, se você sentiu que precisa mudar essa lógica, deixa o like no vídeo agora. Vamos fazer essa mensagem chegar a quem precisa acordar. E para sustentar esse teatro caro, você acaba caindo no quarto sinal. Eu chamo esse sinal de a armadilha do tempo. Faça um teste rápido. Se você parar de trabalhar hoje, por quanto tempo o dinheiro continua entrando na sua conta? Se a resposta for 0 dias, você não tem um negócio, nem uma carreira segura. Você tem uma algema. Você está trocando tempo por dinheiro. E esse é um jogo que você sempre vai perder, porque o tempo é finito. Você só tem 24 horas. Existe um limite físico para o quanto consegue correr na roda. É por isso que, por mais que se esforce, a renda nunca escala de verdade. A riqueza real não é medida pelo quanto você ganha por hora, mas pelo quanto você ganha enquanto dorme. A saída é parar de ser apenas um executor e começar a ser um construtor. Você precisa desenvolver ativos, coisas que trabalham para você. Pode ser um investimento, um negócio paralelo ou um produto digital. Qualquer coisa que desvincule sua renda do seu suor. Enquanto você ganhar dinheiro apenas com o corpo presente, você nunca será livre. E a consequência direta de vender todo o seu tempo é que não sobra energia para pensar em como parar de vendê-lo. Isso nos leva ao quinto sinal, que eu chamo de o modo sobrevivência. Você vive cansado, mas não é o cansaço bom de quem construiu algo, é o cansaço de quem apenas suportou o dia. Você não tem tempo para ler, planejar, aprender sobre investimentos ou criar aquele projeto paralelo. Sua mente está tão ocupada apagando incêndios operacionais que não sobra espaço para estratégia. O sistema ama isso. Ele quer você exausto. Porque uma pessoa exausta não questiona, apenas obedece. Você se torna um excelente executor de tarefas, mas um péssimo gestor da própria vida. A verdade é dura. Estar ocupado não é sinal de importância. Muitas vezes é sinal de falta de prioridade. Se você não tem tempo para cuidar da sua saúde e do seu dinheiro, você não tem uma vida. Você tem um cativeiro. A saída exige uma pausa forçada. Você precisa simplificar sua rotina radicalmente. Diga não ao que não é essencial. Crie uma hora sagrada no seu dia, antes de todos acordarem ou depois que todos dormirem, em que você não trabalha para os outros, mas pensa em como vai sair do buraco. Se você está num buraco, a primeira regra é parar de cavar. E o que você faz quando sente essa exaustão profunda do modo sobrevivência? Você busca um analgésico rápido. Isso nos leva ao sexto sinal, que eu chamo de o consumo anestésico. Você teve um dia terrível.
O chefe cobrou, o cliente reclamou, o trânsito parou. Você chega em casa, abre um aplicativo e compra algo. A justificativa é sempre a mesma. Eu trabalhei tanto, eu mereço. Cuidado! Você não está comprando um produto, está comprando dopamina, está comprando 5 minutos de alívio para 10 horas de sofrimento. É um verdadeiro fast food emocional. O problema é que o alívio passa, mas a fatura fica. Você usa o dinheiro que não tem para anestesiar uma dor que o próprio trabalho causou. É um ciclo de autodestruição perfeito. Seja honesto. Quantas vezes você já comprou algo apenas para aliviar um dia exaustivo? A saída? A regra das 48 horas. Nunca compre nada por impulso. Espere 2 dias. Você vai perceber que a vontade passa, porque a necessidade nunca foi real. Troque o prazer imediato pela construção do seu futuro. A melhor recompensa não é uma roupa nova, é a sua liberdade. E quando a conta não fecha por causa desse consumo, qual é a sua estratégia? Geralmente é sentar e esperar um milagre corporativo. Isso nos leva ao 7º sinal, que eu chamo de a espera pelo Salvador. Você vive acreditando que uma promoção, um aumento ou uma mudança no governo vai resolver sua vida financeira. Repete para si mesmo: quando eu for promovido, tudo muda. Mentira. Primeiro, porque se você não sabe gerir R$1.000, não saberá gerir 10.000. Segundo, porque essa é a mentalidade de quem terceiriza o próprio destino. Você entregou a chave da sua liberdade nas mãos do seu chefe. A verdade brutal é que ninguém está vindo te salvar. O sistema não foi desenhado para te enriquecer. Foi desenhado para te manter produtivo e substituível. Se você depende de uma única fonte de renda, você não tem segurança. Você tem uma mesada de adulto. E quem paga a mesada dita as regras. A saída é parar de pedir e começar a construir. Aumente seu valor de mercado. Não espere ser valorizado. Torne-se indispensável ou crie sua própria renda fora dali. Quem tem opções, tem poder. Quem não tem, só tem ordens para cumprir. Se isso te acordou, deixe um like para acordarmos mais pessoas. Mas por que você depende tanto desse emprego e espera que alguém te valorize? Provavelmente porque parou no tempo. Isso nos leva ao 8º sinal, que eu chamo de obsolescência intelectual. Seja honesto. Qual foi a última habilidade difícil e valiosa que você aprendeu e dominou nos últimos 12 meses? Se a resposta for nenhuma, você está enferrujando. A maioria das pessoas comete um erro fatal. Acredita que o estudo termina quando recebe o diploma. Saem da faculdade, fecham os livros e ligam a TV. Passam a operar com o mesmo software mental de 5 ou 10 anos atrás, enquanto o mundo muda numa velocidade brutal. Entenda uma regra fria do mercado. Ele não paga pelo seu esforço, nem pelo seu tempo de casa. Ele paga pela raridade e pela complexidade do problema que você resolve. Se o seu conhecimento é comum, o seu salário será comum. Se você faz o seu trabalho exatamente do mesmo jeito que fazia ano passado, tornou-se um ativo depreciado. A inflação subiu, a tecnologia avançou e você ficou parado. Você não tem 10 anos de experiência, você tem 1 ano de experiência repetido 10 vezes. E o perigo real é que enquanto você descansa no sofá, achando que já sabe o suficiente, existe alguém, agora, estudando vendas, inteligência artificial, psicologia e negociação. Essa pessoa vai ocupar o seu lugar. Não por sorte, mas por preparo. A estagnação é o prelúdio da irrelevância. A saída: invista em habilidades de alto valor. Vendas, oratória, gestão de tráfego, copywriting, programação, competências que geram receita direta. Reserve 30 minutos por dia para aprender o que a escola não ensinou. Torne-se o tipo de profissional que não precisa procurar emprego, porque as oportunidades procuram por você. E o que acontece quando você vê alguém que estudou, arriscou e conseguiu sair da corrida enquanto você continua nela? O 9º sinal aparece. Eu chamo esse sinal de o ressentimento financeiro. Seja brutalmente honesto. Quando você vê alguém da sua idade muito mais bem-sucedido, qual é o seu primeiro pensamento? Teve sorte? É herdeiro? Deve ter feito algo errado? Se a sua reação instintiva ao sucesso alheio
é o julgamento ou o desdém, existe um bloqueio invisível impedindo o seu crescimento. Isso é um mecanismo de defesa do ego. Para não admitir que você poderia ter feito mais, você desmerece quem fez. Conta a si mesmo que todo rico é ganancioso, ou que dinheiro não traz felicidade, apenas para se sentir moralmente superior dentro da própria escassez. Mas entenda a psicologia do dinheiro. O seu cérebro nunca permitirá que você se torne aquilo que você despreza. Se você associa riqueza a algo sujo, injusto ou fútil, seu subconsciente sabotará qualquer oportunidade de prosperar. Ele tentará proteger você de se tornar o vilão da sua própria história. Enquanto você gasta energia julgando o resultado dos outros, não sobra energia para construir o seu. A inveja é a homenagem que a mediocridade presta ao mérito. A saída? Troque o julgamento pela curiosidade. Em vez de dizer ele teve sorte, pergunte: o que ele sabe que eu ainda não sei? Transforme a inveja em estudo. Modele comportamentos, rotinas e mentalidade de quem chegou lá. Aprenda com quem venceu em vez de atirar pedras da arquibancada. E finalmente chegamos ao último sinal. O mais silencioso, o mais triste e o que garante que a maioria das pessoas só acorde quando já é tarde demais. Eu chamo o 10º sinal de a síndrome da vida adiada. Você vive no futuro. A sua felicidade está sempre sequestrada por um evento que ainda não aconteceu. Quando eu me aposentar, eu vou viajar. Quando eu pagar a casa, eu vou descansar. Quando as crianças crescerem, eu vou viver. Você trata o presente como se fosse apenas uma sala de espera encardida, um obstáculo chato entre você e a sua vida real. Psicólogos chamam isso de falácia da chegada. É a ilusão coletiva de que, ao cruzar uma linha de chegada imaginária, você se transformará magicamente em uma pessoa feliz. Você acredita que a felicidade é um local geográfico ou financeiro onde você chega, e não um estado interno que você construiu. O sistema adora isso. Ele precisa que você adie a sua vida. Por quê? Porque quem é feliz hoje consome menos. Quem está satisfeito agora não precisa comprar a próxima promessa de alívio. Então, eles vendem a ideia de que a vida começa na sexta-feira à noite e termina no domingo. Ou pior, que a vida de verdade só começa aos 65 anos, na aposentadoria. Eles te convenceram a trocar os seus melhores anos, a sua vitalidade, a sua energia e a sua juventude, por uma promessa de descanso no final, quando o corpo já não aguenta mais subir a montanha. Você passa a existência inteira construindo a cama, mas nunca se deita nela. Sêneca dizia há 2000 anos: enquanto adiamos a vida passa. Não existe tragédia maior do que chegar ao fim dos dias, olhar para trás e perceber que você passou a vida inteira se preparando para viver, organizando as malas, mas nunca saiu do lugar. Você foi um excelente planejador do futuro e um péssimo habitante do presente. A saída? Pare de viver em apneia, prendendo a respiração até o dia da vitória. Aprenda a desfrutar do caminho enquanto constrói o destino. Não espere a liberdade financeira completa para começar a ter momentos de liberdade. Não espere ter milhões para ter paz. Porque se você não aprender a ser feliz enquanto sobe a montanha, carregando o peso e enfrentando o frio, eu te garanto uma coisa: você chegará no topo e descobrirá que lá só existe vento. E você continuará vazio. Hoje você enxergou a grade invisível. Você percebeu que aquele aumento que desaparece da sua conta e a compra inútil feita para esquecer o estresse do trabalho não são coincidências. São duas pontas da mesma corrente. Você entendeu que sustentar um teatro caro para pessoas que não se importam é exatamente o que te obriga a vender seu tempo barato e viver com a corda no pescoço a cada 30 dias. E talvez o golpe mais duro: você encarou a verdade de que adiar a sua felicidade para a aposentadoria não é prudência. É a garantia cruel de chegar ao fim da linha sem nunca ter vivido de fato. O sistema não quer que você saiba disso. Ele precisa da sua obediência, do seu cansaço e principalmente da sua dívida. Mas agora o véu caiu
E uma vez que você vê a engrenagem, nunca mais consegue desver. A ignorância era confortável. A consciência é a única estrada para a liberdade. A porta da gaiola está aberta. Sempre esteve. O que te prendia lá dentro não era a falta de dinheiro, era a falta de verdade. Era a crença de que viver assim era normal. Não é. Normal é ser livre. Normal é ter tempo. Normal é construir algo que leve o seu nome. E não apenas pagar boletos com o seu suor. Eu sei que o peso dessa realidade assusta. Mas coragem não é ausência de medo. É a decisão de que a sua liberdade vale mais do que a sua segurança ilusória. Se você chegou até este segundo do vídeo, você faz parte de uma minoria absoluta. A maioria já fechou a aba, já voltou para o TikTok, já voltou para anestesia. Você ficou. Você encarou o espelho. Isso me diz que você está pronto. Então vamos fazer um pacto agora. Eu quero saber quem são os poucos que realmente vão quebrar esse ciclo. Se esse vídeo tocou na sua ferida e acendeu uma chama aí dentro, escreva aqui embaixo. A gaiola está aberta. Eu vou ler cada comentário porque quem escreve isso está assinando a própria carta de liberdade. Compartilhe esse vídeo com um amigo que está preso na corrida e ainda não percebeu. Se inscreva no canal e deixe seu like para espalhar essa consciência. Mas entenda, reconhecer a prisão é apenas o diagnóstico. A liberdade exige ação. Você não sai da corrida dos ratos com motivação, você sai com estratégia. Por isso, o seu próximo passo está aqui na tela. No vídeo 8 princípios para destruir a corrida dos ratos, eu mostro as ferramentas práticas para desmontar esse sistema, peça por peça, e começar a construir uma vida com autonomia real. Não adie. Cada dia que passa fortalece a prisão. Clique agora e vamos continuar essa jornada.